Mesmo com um rubro-negro magoado pelo resultado horroroso de domingo, ontem foi dia de comemoração. Afinal de contas, o Flamengo anunciou de maneira oficial Lucas Paquetá. Situação do Flamengo no Carioca. Tem alguns detalhes aí, galera, para essa próxima última rodada. Árbitro polêmico vai apitar o jogo entre Flamengo e Internacional. Só em um jogo ele mandou dois para o vestiário. Boto enlouquece a torcida, um nome que é alvo. Flamengo tem o pior aproveitamento da Série A nessas primeiras 7 partidas disputadas. E por fim, após valor de multa, negócio esfria com o São Paulo. E a gente explica para vocês o porquê. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Ontem, na apresentação de Lucas Paquetá, como já é de praxe, o Boto fez também algumas observações e respondeu perguntas dos jornalistas. E uma possibilidade que ele comentou com relação ao Flamengo e ao mercado de contratações deixou nós, torcedores rubro-negros, alvoroçados. Ele citou o nome de Vinícius Júnior, que tem contrato próximo já do término e poderia vir de graça para o Mengão. Ai, meu Óbvio, Deus. óbvio, galera, é um nome de peso, um nome que está aí entre os 10 do mundo, sem dúvida nenhuma, tanto financeiramente quanto futebolisticamente, mas venhamos e convenhamos, né? Uf, já imaginou sair do Real Madrid para encarar o nosso Mengão? É muita ousadia do Não Flamengo. é? Aguardar e ver. Esse é o nosso Flamengo que sempre nos deixa maluco. De cabelos em pé, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem aconteceu no Ninho do Urubu a apresentação oficial do Lucas Paquetá. Não é segredo para ninguém que a vontade do meia em voltar para casa foi o principal fator para esse negócio avançar e para ele se tornar hoje a contratação mais cara do futebol brasileiro. Mas nos bastidores, esse retorno, galera, teve um preço alto e literalmente muito alto. O Flamengo e o West Ham já tinham um acordo aí sobre os 41,25 milhões de euros, mas o impasse era até então no parcelamento. A solução foi o quê? Subir esse valor para 42 milhões. E quem bancou aí os 750 mil euros de diferença foi o próprio Lucas Paquetá, que terá, óbvio, esse valor descontado ao longo do seu contrato, tá, amigos? Além disso, ele também abriu mão do salário dele de janeiro, tá, galera? O West Ham já tinha falado que só pagaria se ele permanecesse lá até o fim do mês, enquanto o Flamengo só começará a pagar o salário do Paquetá agora no mês de fevereiro. E tem mais. Para poder disputar a Supercopa do Brasil e tentar conquistar aí o seu primeiro título nesse retorno, o Paquetá pagou do próprio bolso o voo fretado de Londres para o Rio de Janeiro. E foi um modelo bem semelhante ao que o Danilo usou no ano passado, avaliado em cerca de 1,5 milhão de reais, tá, galera? Ou seja, ele fez de tudo para estar no Rio e para estar no Flamengo. Na coletiva de apresentação ontem, o Paquetá falou sobre a felicidade de voltar para casa, agradeceu ao Flamengo por essa oportunidade e disse que retorna agora como uma pessoa diferente, mais madura como jogador e como homem também. Mas segundo ele, não exatamente mais cascudo. Abre aspas para o Paquetá. Mais cascudo não quer dizer que é mais fácil. Eu não consegui dormir depois do gol perdido, eu me cobro muito.
Mas hoje é um novo dia, eu sei do meu potencial e sei do que posso entregar ao Flamengo. Óbvio que eu queria chegar sendo campeão, mas não foi como eu esperava. A experiência lá fora me ajuda a pensar que hoje é um novo dia para converter outra oportunidade e ajudar o Flamengo. Bom, galera, é claro que na hora do jogo a gente pensa assim, pô, pagou tudo isso num cara para ele errar um gol desses? Mas a verdade, galera, eu sinto informar é que ele vai errar muitos outros gols feitos, tá? Isso é algo absolutamente normal. O importante é a gente ter na cabeça que ele também vai fazer muitos. E provavelmente mais do que alguns jogadores que estão lá no Flamengo, tá, galera? Foram só 2 treinos que ele teve aí com o nosso elenco e aquele período de adaptação que todo jogador merece, o Paquetá também merece. Por que não? Por que seria diferente dos outros, não é verdade? A gente fica pé da vida quando perde um gol feito? Fica. No calor do momento é assim mesmo, né? Mas outros virão e tomara que eles entrem pra gente comemorar muito aí, muito mesmo, né? Mais uma vez, seja muito bem-vindo de volta, Paquetá, que você seja muito feliz aqui no Flamengo e que faça de tabela a gente também muito feliz. Uma coisa eu acredito, entrega do Paquetá dentro de campo não vai faltar. Disso eu não tenho a menor dúvida. E com relação à adaptação, é só observar o Samuel Lino, acho que a gente tem a resposta. Eu só não quis citar nomes, mas... Eu prefiro. E seguindo com as notícias, galera, o Flamengo hoje tem 19% de aproveitamento depois de 7 jogos disputados. Segundo o SofaScore, é o pior índice entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso em função, principalmente, dos 3 resultados do Sub-20 e depois que o Mengão principal entrou em campo, pegou aí a trilogia de derrotas seguidas para Fluminense, São Paulo e Corinthians. Na visão do senhor Felipe Luiz, a coisa funciona assim. O Flamengo não está jogando mal. Não consigo dizer que a derrota para o São Paulo tenha sido justa e que o primeiro tempo de hoje tenha sido justo. Jogos igualados, e avaliou após a derrota para o Clube Paulista na final da Supercopa. De verdade, amigos, eu discordo. Eu não vejo o Flamengo apresentando um futebol coerente e principalmente que faça valer o elenco que tem. O time está apático, sem criatividade, jogadores, sim, ainda fora de forma, se entrosando novamente, sempre aquela desculpa de que o Flamengo encerrou o trabalho depois dos outros vai aparecer, principalmente nesse início de temporada. Porém, a justificativa, ela só cabe quando a gente vê esforço. Em dados momentos, aquele futebol chatinho do Mengão tem sido o que prevalece. Eu acho que precisa rever os conceitos. Com certeza. Bom, galera, seguindo com as notícias, vamos falar de Campeonato Carioca e entender como que está a situação do Flamengo na competição? O Maricá desperdiçou a chance de ultrapassar o Flamengo na tabela. Ontem, segunda-feira, perdeu em casa para o Volta Redonda por 2-1 e segue na lanterna do Grupo B. Com isso, o Flamengo, que hoje ocupa a 5ª colocação, ainda tem chance de terminar em segundo lugar, tá? Dependendo, óbvio, da combinação aí de resultados na última rodada, que será disputada no sábado. Mas o cenário é o seguinte, amigos, o Flamengo precisa, antes de qualquer coisa, né, vencer o Sampaio Corrêa no Maracanã, aí vai chegar aos 7 pontos. Além disso, o Nova Iguaçu não pode vencer a Portuguesa na Ilha do Governador. Se esse resultado não ajudar o Flamengo, ainda existem outras possibilidades. Todas elas, óbvio que o Flamengo tem que vencer o seu jogo. Em caso de vitória, o Flamengo empataria em pontos com o Boa Vista, caso o clube de Saquarema seja derrotado. Mas aí, amigos, o Mengão teria o quê? Que tirar a diferença de saldo de gols, que hoje é de -4 contra -2. O Boa Vista encara o Bangu também no sábado, tá, amigos? Outra equipe que ainda pode ser alcançada é o Madureira, que tem 2 jogos ainda a disputar. Ou seja, é fazer a nossa parte e, infelizmente, algo que a gente não gosta, ficar com o olho bem grande no coleguinha. É a situação do Flamengo, fazer o quê? Planejamento errado, resultados ruins, tudo isso se soma ao momento que o Flamengo
está vivendo nas competições. Seguindo com as notícias, ontem a Ju trouxe que o Wallace Ian retornou do Red Bull Bragantino após um desacordo com relação aos termos estabelecidos no contrato feito pelo Red Bull pro Flamengo. Show! Até aí, beleza. Aí me vem aquela coisa na cabeça, porra, por que toda vez que o Flamengo coloca um jogador aí na mesa para negociação, os valores eles sempre são esquisitos, baixos, na minha opinião? Por que você diz isso? Simples. O jogador Marco Antônio, que virou pauta no Flamengo nos últimos dias, inclusive no jogo contra o Tricolor de São Paulo, o Flamengo teve reunião com a diretoria do clube paulista para conversar sobre o atleta. Até então, não se tinha valor definido. De repente, o São Paulo aparece com a seguinte situação. Para o mercado brasileiro, a negociação envolve o valor de 100 milhões de euros, algo ali na casa de 619 milhões de reais, o que, com certeza, inviabiliza qualquer tipo de possibilidade de contratação. Aí, eu vou na geladeira e olho o que eu tenho já pronto para ser consumido. Lá eu encontro o Everton Araújo, um menino que pode ser lapidado, que vem dentro de campo apresentando um bom futebol e que, se o Flamengo quiser, pode trabalhar esse atleta para ser tão ou melhor que esse jogador que o Mengão está pleiteando. Contra o São Paulo, eu não vi nada de espetacular no atleta que faça esse número absurdo de valor ser bem visto. É um ponto de vista. O Mengão, depois que soube a pedida do São Paulo, já deu uma erguida de pé do acelerador e falou, pá, aí não dá. Vamos tentar mudar o foco, porque realmente os caras não estão querendo negociar. E que fique com ele, na boa. Nós não precisamos disso. Eu não gostei de quando apareceu o nome, continuo não gostando da investida e vou gostar muito menos se o Flamengo ousar contratar um cara desse. Eu também acho que a gente tem ali um cara que, como você disse, pode ser lapidado. Sim. O Everton Araújo. Basta o Flamengo querer e o nosso técnico Felipe Luiz não queimar a largada com o garoto. Opa. É um menino que precisa de treinamento, ele precisa de orientação, não pode ficar mudando de posições como um ou outro jogador o Felipe Luiz faz, né? Precisa ter um trabalho ali, ó, bem certinho com o menino. Eu acho que tem caldo ali, viu? Como assustou a gente já na entrevista coletiva dele, dizendo que o Paquetá pode ser utilizado em várias posições, né? Pois é, Usa no lugar de certo, deixa o cara render, por favor. Senão, no futebol não existia posição, cada um ia jogar onde queria. Perfeito. Inclusive o Rossi. Bom, galera, seguindo com as notícias, nós torcedores ainda lamentamos muito a expulsão de Jorge Carrascal na Supercopa. Mas agora é o seguinte, os jogadores do Flamengo vão precisar redobrar a atenção com um cartão vermelho amanhã no jogo contra o Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ju, por que você tá falando isso? Já tem gente pendurado? Não, galera, não é isso. É porque a dona CBF escalou Rodrigo Pereira Lima para esse confronto. Árbitro responsável por mandar 3 jogadores do Mengão mais cedo para o chuveiro só em 2025. Só no ano passado ele fez essa peripécia aí. Mas nem tudo são más lembranças quando se trata desse árbitro, viu, amigos? Ele também apitou a partida do Enia Campeonato Brasileiro na vitória por 1-0 sobre o Ceará na penúltima rodada da competição no ano passado. Ou seja, olhos bem abertos em relação a esse árbitro e muito cuidado dentro de campo, porque o cara, ele não economiza no cartão, não. Esse não esquece no vestiário, viu? E na primeira derrota do Flamengo para Rogério Ceni, Danilo e o Wallace Ian foram expulsos justamente pelo juiz. As duas atitudes foram erradíssimas. E como diz aquele ditado que foi até pauta de um filme, o inimigo agora é outro. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas,
Tchau, tchau.